Kimitzion tesei Torah, Kimitzion tesei Torah, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion tesei Torah, Kimitzion tesei Torah, Kimitzion tesei Torah, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion tesei Torah. Udva Hashem Mirushalayim, Udva Hashem Mirushalayim, Kimitzion tesei Torah, Kimitzion tesei Torah, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion tesei Torah. Olá, sejam bem-vindos ao canal Brit Olam, Comunidade Monoteísta, um canal virtual que tem como objetivo expressar um ponto de vista dentro do chamado livre pensar, considerando as escrituras antigas, as escrituras modernas e também os livros da chamada Torá Oral e da Cabalá. Pois bem, nós estamos felizes por voltarmos a ter esse contato com você, que você se sinta satisfeito, feliz e à vontade para poder compartilhar este canal, para poder deixar o seu like e também uma coisa interessante, fazer a sua inscrição. Seja um inscrito em nosso canal para que você possa certamente receber do Eterno uma bênção dentro de uma simplicidade, dentro de não profundidades teológicas, mas trazendo mensagens interessantes para o nosso raciocínio espiritual e para o nosso retorno ao verdadeiro objetivo de nossa vida, que é vivenciar uma espiritualidade plena. Bom, nós vamos nesse instante fazer a oração que o Eterno ensinou ao seu povo, ao povo de Israel, o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Escuta, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, hoje nós queremos conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Um assunto que mexe com a nossa imaginação, que mexe com a ideia de termos acesso não apenas às escrituras antigas, e mesmo também à escritura dos cristãos, o Novo Testamento, mas também termos acesso aos livros chamados apócrifos, a termos informações interessantes que a gente possa complementar a nossa visão sobre determinado assunto. Bom, eu queria conversar inicialmente com vocês sobre um tema muito interessante. Abraão, o encontro com Melquisedeque. Esse encontro com Melquisedeque foi muito interessante. Primeiro porque Avraham Avinu, ele certamente tinha alguma informação cósmica a respeito desta personagem, que era o rei de Salém, que seria hoje Jerusalém. No entanto, ele não tinha grandes informações em razão da própria geopolítica do Eterno que estava para se estabelecer. E em Avraham foi feita a promessa: farei de ti uma grande nação. E essa nação, ele disse que abençoaria outras nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é interessante.
Mas Abraão encontrou-se com aquela personagem. E quando ele encontrou-se com aquela personagem, com o Melquisedeque, rei de Salém, ele prestou a devida reverência àquela personagem eminentemente espiritual. E naquele instante, diz as Escrituras antigas, que ele deu o seu dízimo. Notem, ele não pertencia a Abraão, a nenhuma seita religiosa. Ele não pertencia a nenhum grupo religioso, até porque a igreja não é uma criação do Eterno. A igreja em si, como uma instituição religiosa, que tem o seu valor sobre a terra, que tem o seu valor sobre os seus fiéis, inegavelmente. No entanto, ela não foi localizada no tempo e no espaço como sendo uma arca para que o homem possa encontrar o caminho de volta para o Éden e ter acesso à árvore da vida. Mas o que significava aquilo ali? Significava que Abraão estava prestando um ato de agradecimento ao Eterno e ao Criador, através daquela representação que seria de um sacerdote. E ali ele deu o dízimo, ele deu dinheiro. Não, ele entregou o dízimo de tudo aquilo que ele possuía, de todos os cereais, de tudo que ele possuía estocado, para que aquele ato fosse um ato de bênção e recebesse de volta dentro da chamada lei da causa e efeito. O dízimo não foi colocado como uma obrigatoriedade para se dar, para se construir uma coisa e aqui se a gente levante um altar ao Deus desconhecido. Isso aí é um equívoco, um grande equívoco, que somente o tempo e o espaço e somente as consequências religiosas que ocorrerão na geopolítica atual, nós iremos esclarecer e ficar melhor esclarecido. Bem, houve inegavelmente o encontro de Abraão com Melquisedeque. E ele dizia que era rei de Salém. Bem, no livro cristão do Novo Testamento, nós temos uma informação que nos chama bastante atenção. Qual é a informação? É de que a personagem colocada como sendo salvífica no mundo era Yeshua, ou Jesus de Nazaré. E essa personagem, dentro das informações dos apóstolos do cristianismo, o Yeshua, ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa interessante. Abraão teve um contato com um Melquisedeque. E aqui no Novo Testamento dos cristãos, tem uma informação interessante que abre um pouco o nosso entendimento. De que Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque não era o nome de uma pessoa. Era justamente uma ordem. Era um grupo de pessoas que tinham uma finalidade no grande universo, que tinham um trabalho a ser realizado no grande universo e, inclusive, na Terra. Pois bem, não encontramos nas Escrituras antigas e mesmo nas Escrituras do cristianismo, a que chamam de Brit Hadashah, não encontramos mais informações a respeito de Melquisedeque. No entanto, quando nós procuramos orientação e informação em literaturas paralelas e até mesmo em livros apócrifos, nós temos algumas ressonâncias que são interessantes para a compreensão. Então, por exemplo, se nós vamos no livro de Enoque, nós temos algumas informações interessantes quando nós relacionamos as personagens com o que poderia acontecer no grande universo e o que ocorreu, que trouxe para a própria Terra uma situação de dificuldades. Por exemplo, a interferência de seres espirituais dentro do processo de criação especial do próprio Criador. Então a gente observa que há uma coisa interessante que nós precisamos observar. No entanto, dentre estas informações do livro de Enoque
E dentro das informações do Zohar, que é um livro cabalístico judaico, nós também temos informações sobre os Melquisedeque, em se tratando de um livro muito interessante. E pode ser um livro até que as religiões não gostem, mas ele existe. E ele traz conceituações interessantes para nós fazermos a reflexão. Nós estamos tratando, portanto, do chamado livro de Urântia. E esse livro traz algumas informações em que Urântia é considerada a própria Terra. Eu vou ler para vocês algumas informações interessantes que eu pude investigar e trazer para a nossa meditação. Não temos nenhum interesse de modificar o seu pensar. O importante é que vocês observem que não existe apenas um supermercado na minha região, que eu possa me alimentar. Então, eu preciso descobrir também que nesse livro de Urântia tem coisas interessantes. E dentro do pensamento do cristianismo, existe aquela informação que nós devemos ler tudo e reter o que é bom. Vamos reter o que é bom no livro de Urântia, por que não? Bom, mas eu não quero ter acesso. É o livro que não é legal, eu não quero. Então não escute. Mas se você quer saber alguma coisa interessante sobre quem são os Melquisedeques, o livro de Urântia é muito rico nisso. Vamos comentar? Os Melquisedeques são filhos das emergências, que se engajam em atividades de uma variedade incrível no mundo do universo local. Eles são conhecidos por sua capacidade de funcionar em emergência e em níveis muito diversificados do universo, até no nível físico da manifestação da personalidade, o que é peculiar à sua ordem. Apenas os portadores da vida compartilham em qualquer grau desse extenso metamorfismo nas funções da personalidade. E diz o livro de Urântia, os Melquisedeque têm estado extremamente ativos em Urântia. Ou seja, seres espirituais que foram encarregados de missões importantes, missões em que funcionariam como emergências dentro do grande universo. Seriam personagens, seriam viajantes do tempo. Olha lá, Abraão estava sentado e de repente apareceu os anjos e o Eterno disse para ele, Abraão, lech lecha, saia de sua parentela, procure ter uma vivência espiritual melhor. E assim ele fez. Os Melquisedeques foram, portanto, inseridos no contexto da humanidade e no contexto do universo, como sendo autoridades até os tempos de Adão, quando a humanidade deveria exercitar tudo aquilo que o Pai Celestial tinha lhe orientado. Contudo, se tornou necessário que houvesse por parte do próprio Criador uma participação do príncipe planetário, que seria responsável pela administração da própria Terra. Macventa Melquisedeque é um dos administradores planetários que se voluntariou para, temporariamente na Terra, proclamar a probabilidade de uma auto-outorgação para que dentro dessa emergência possibilitasse a presença de um reparador. Lá no Éden, a promessa foi: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa visão de que o restaurador se faz presente desde os tempos antigos faz parte do ideário popular, da imaginação das pessoas que vêm administrando esse espaço cultural da presença de um Mashiach ou de um Messias. A verdade revelada
estava, portanto, ameaçada da extinção durante os milênios, porque houve o fracasso da missão adâmica, que era uma criação especial que, através do DNA cósmico, pudesse progredir e fazer com que esta parte do universo pudesse ser administrada da melhor maneira. O acesso precipitado a determinados locais e a determinada compreensão da existência que o Pai Celestial lhe dava, fez com que os Melquisedeques recuassem, porque houve naturalmente uma fragilidade por parte de Adão, da humanidade inicial. E diante disso, os administradores do universo, que são os Melquisedeques, pediram ajuda ao Eterno, mas receberam apenas a resposta que deveriam continuar a manter a verdade de maneira que eles próprios escolhessem, até que a auto-outorga para o reparador surgisse no tempo e no espaço. Bem, está, portanto, dentro desta visão esclarecedora de que os Melquisedeque não era o nome de uma pessoa, mas fazia parte de um grupo de pessoas que o Eterno colocou no grande universo para serem responsáveis por determinadas emergências que poderiam ocorrer. O que ocorreu naturalmente no planeta Terra, que dentro desta revelação moderna foi nos trazido como Urântia. No entanto, esses Melquisedeques, eles não foram retirados do grande universo. Eles continuam com a missão especial de manter o equilíbrio de todos os seres que existem no universo, inclusive os que estão em Urântia ou na Terra, que é o processo de restabelecimento de um retorno cósmico que ocorrerá quando esta Terra presenciará o caos político e a nova era que se estabelecerá com a presença do único e verdadeiro Mashiach. Bem, espero que tenha trazido informações interessantes para o seu pensar. Não é para o seu mudar de religião, para você pensar e repensar as coisas. Muitas vezes a gente viaja em acúmulos teológicos tão profundos que nós terminamos perdendo de vista a missão que o Eterno desenvolveu para este grande universo, para os seres espirituais que foram colocados para as emergências, e foram os Melquisedeques, e também para a probabilidade de aparecer o libertador, aquele que vai trazer paz, aquele que vai trazer tranquilidade, aquele que fará parte de uma nova geopolítica, e certamente será o reparador, será o Mashiach, será aquele que trará ao mundo a presença da regência do Criador. Bem, se vocês querem participar deste projeto do Criador, faça sempre contato conosco, com o canal Britolan Comunidade Monoteísta. Lembre-se, nós não somos uma religião. Somos um grupo de pessoas que estão se voltando para o Eterno. Porque o Eterno, ele não criou uma religião. O Eterno criou um povo para ser os detentores dos seus oráculos. E disse que esse povo abençoaria todas as nações. Bem, faça sempre contato com Britolan Comunidade Monoteísta. Muito obrigado por sua atenção. Paz de nos voltar, Eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Shalom Aleichem. Que seja luz.